Santa Casa e você. Apoio Crismed, compromisso com a saúde. Biomega, medicina diagnóstica. Olá, telespectador, olá, telespectadora, está no ar Santa Casa e você. No programa de hoje, nós recebemos aqui nos nossos estúdios, no nosso novo estúdio, o Procurador-Geral da Santa Casa, Rafael Vita, que vai falar um pouco sobre fake news versus informações. Rafael Vita, muito obrigado pela presença. Primeira vez que eu entrevisto você aqui, demorou, mas a gente conseguiu trazer o Rafael Vita aqui. Seja bem-vindo, obrigado, viu, Rafael? Muito obrigado, Guto. Obrigado aos telespectadores aqui da TV Com, do programa Santa Casa e Você. Não é a primeira vez que eu participo do programa, mas a primeira vez com você, uma grande satisfação. É sempre legal estar aqui, eu me sinto muito à vontade aqui nessa casa, sou muito bem acolhido. Você já esteve com a Fernanda Vanucci. Exatamente. Acho que no momento da pandemia nós fizemos de forma remota, híbrida, né? Eu aqui do estúdio e a Fernanda de casa. Mas agora, como dissemos, primeira vez com você, sempre um prazer. Obrigado, um abraço para a Fernanda Vanucci, um abraço também para o Augusto Capô de Casa, que com certeza estão nos assistindo. Rafael, você é especialista em direito na internet, direito cibernético, digamos assim. Hoje, é o que mais causa problemas para instituições, para as pessoas físicas, para as pessoas jurídicas, a disseminação de notícias falsas, notícias inverídicas, as famosas fake news. Como que você analisa esse momento, principalmente em relação à pandemia, em relação à divulgação de informações que possam causar algum tipo de problema, principalmente em relação a quem cuida da saúde, quem trabalha com a saúde? Bom, Guto, é sempre bom, eu quero agradecer primeiramente a oportunidade de falar sobre isso, porque eu acho que a maior e melhor forma de nós combatermos essas questões malfadadas das fake news, dos crimes cibernéticos, dos golpes que ocorrem através da internet e das redes sociais, é falando sobre o tema, levando informação para as pessoas. E a fake news não é uma coisa, apesar da gente imaginar que é uma coisa muito dos novos tempos, né? Na verdade, isso sempre ocorreu, né? Quem não lembra, Guto, nas eleições antigas, existiam aqueles panfletos apócrifos que eram distribuídos, né? Informações que eram passadas para as pessoas, você sabia que estava circulando, mas não sabia de onde vinha, quem ocasionou. Veja só, isso quer dizer que as fake news, o espalhamento de notícias falsas não é uma coisa da atualidade. O que ocorre hoje é que com a utilização das ferramentas eletrônicas, ou seja, a internet, as redes sociais, os aplicativos de mensagem instantânea, essa prática que sempre aconteceu passou a ter uma nova relevância social, ou seja, tudo que se faz na internet tem um alcance extremamente maior, né, do que algo que era corriqueiramente feito fora das redes, como, por exemplo, o espalhamento de notícias falsas, né? Então, quando essa prática era feita fora da internet, a gente atingia ali um número expressivamente menor de pessoas. Então, dito isso, se a gente verificar os grandes acontecimentos da humanidade, acabam também produzindo um exacerbamento do espalhamento dessas notícias, né? E a pandemia, né, o espalhamento de notícias falsas, de fake news, já era uma crescente, mas certamente a pandemia contribuiu e muito para isso, né? Foram momentos muito difíceis que foram vividos pela humanidade, né? Momentos em que as pessoas não sabiam muito o que fazer, então isso abriu brecha
brecha, abriu portas, janelas para que as pessoas se utilizassem dessa questão muito maléfica para concluir os seus pensamentos, perpetrar as suas vontades, né? É sempre bom lembrar, Guto, sem querer me estender muito nessa abertura, mas que ninguém espalha notícia falsa por brincadeira. E sem querer, né? Sem querer. Foi sem querer. Exatamente. Eu gosto muito de utilizar uma definição que é da Wikipedia sobre fake news, que é o espalhamento de notícias falsas visando benefícios políticos ou pecuniários. Então, alguém que espalha uma notícia falsa sempre vai ter por trás um outro alguém que vai obter um ganho político ou pecuniário, ou para ganhar dinheiro através do espalhamento dessa notícia. Então, as pessoas que fazem isso, que muitas vezes acabam se envolvendo nessa cadeia, tem sempre que ter em mente que toda vez que você replica uma notícia falsa, você está contribuindo maldosamente para alguém obter um benefício político ou pecuniário. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado, por isso que é muito sério esse tema. Ou seja, ninguém vai publicar uma fake news por mera coincidência, por achar alguma coisa. É sempre com algum interesse por trás em ganhar alguma coisa, seja um dividendo político ou um dividendo pecuniário, econômico. Exatamente. E prejudicar essa pessoa ou uma instituição que ele esteja colocando ali em xeque. Em função também da grande abrangência das redes sociais, é que se tornou praticamente uma situação difícil de controlar, porque o panfleto apócrifo, por exemplo, aquele que não tinha assinatura, porque se você está falando a verdade, se aquilo que você está colocando ali é positivo, você tem como comprovar, então você assina a entidade tal, o fulano de tal. Agora, e a gente vai entrar mais para frente nesse assunto, Rafael, existem alguns tipos de sinais que as pessoas podem identificar a fake news, né? Uma delas não colocando a origem da onde vem essa informação. Olha, eu ouvi, coloca ali, fulano de tal matou o outro, mas quem falou isso? Aonde você viu isso, né? Existe algum documento que comprove? A fonte, né? A famosa fonte. E hoje em dia a gente tem que tomar cuidado até com a fonte. Exatamente. Né? Porque a fake news, ela é tão bem manipulada e a produção do material fica tão perto da realidade, existem profissionais especializados nisso. Você olha aquilo e fala, puxa, é verdade. E aí, qual é o cuidado que as pessoas precisam tomar em relação a isso, Rafael? Bom, a notícia falsa, né, a informação falsa, que ela é sempre muito espalhafatosa, ela é sempre muito atraente, ela sempre traz assuntos polêmicos, né, que chamam a atenção das pessoas e que até seduzem de uma certa forma para que a pessoa busque aquela informação, isso, né? Replique a informação. Enfim, hoje, como você disse, tem muitos especialistas que utilizam inclusive os parâmetros da internet, aqueles parâmetros que entendem o que você faz dentro da rede, para direcionar essas notícias para você. Então, você acaba recebendo notícias falsas de acordo com temas específicos que você já um tanto quanto ali... Que eu procuro na rede. Já procurou na rede, que você tem um tanto quanto de interesse naquilo. Então, fica mais difícil ainda. Ou seja, se eu tenho interesse lá em pesca marítima, com certeza, se alguém quiser espalhar algo sobre esse tema, isso vai acabar chegando em mim, porque a parametrização da internet vai entender e aquele profissional vai fazer com que essa informação chegue para mim. Então, qual que é a melhor dica para a gente evitar contribuir
para essa propagação de notícia falsa? É não compartilhar, Guto. Primeiro passo, né? Primeiro passo, veja. Ou só compartilhar quando de fato a gente tiver certeza daquilo. Eu acho, né? Você falou muito bem, às vezes até mesmo quando tem fonte fica difícil de acreditar. Mas eu acho que a imprensa como um todo, ela precisa ter um papel um pouco mais preponderante, um papel um pouco mais forte nesse sentido, porque é a oportunidade que a imprensa tem hoje de se colocar nesse mercado da rede, digamos assim, como fontes confiáveis de informação. A partir do momento que isso se moldar nesse cenário da internet, talvez isso diminua um pouco, né, Guto? Então, o que eu quero dizer? Se a imprensa conseguir exercer esse papel de fonte de informação segura, certamente as pessoas vão deixar de compartilhar notícias, fotografias, vídeos que não sejam dessa imprensa oficial, digamos assim, né? Então eu acho que é a oportunidade que a imprensa tem de se elevar nesse papel, mas realmente uma questão muito dura, existe uma jornada ainda muito, muito grande pela frente. Em relação principalmente à pandemia, onde não se tinha muita certeza do que estava acontecendo, o mundo inteiro foi surpreendido. Ficou até mais difícil combater esse tipo de situação na internet, porque a gente estava aprendendo com o jogo correndo, né? Então, às vezes, o que era publicado aqui, amanhã já não era verdade e aquilo já é uma bola de neve. Isso não vai ser tirado, isso vai continuar sendo replicado e isso atrapalha na hora de você, inclusive, passar uma mensagem mais tranquila para a população, né? Olha, Guto, de fato, essa pandemia foi assim algo estarrecedor desse ponto de vista, né? Do ponto de vista da desinformação, da invenção de teorias da conspiração, foi algo muito difícil, né? Assim, trazendo aqui para o nosso cenário, né? Logo no começo da pandemia, a Santa Casa de Santos, e eu creio que isso tenha acontecido com outros hospitais também, a gente sofreu muito, né? O que eu recebia, né? Eu e os outros dirigentes da Santa Casa, o que nós recebíamos por dia de mensagens de pessoas: olha, eu escutei dizer que a Santa Casa não está conseguindo dar conta do atendimento. Olha, eu escutei dizer que nos corredores da Santa Casa tem 1.200 pacientes mortos e que a Santa Casa não consegue dar conta do seu serviço de luto. Olha, foi assim algo assustador até para mim, que já estou há algum tempo militando nessa área. Ou seja, em tese, acostumado com isso. Exatamente. Então, assim, nós somos inclusive precursores aqui na Baixada da divulgação do boletim diário dos pacientes infectados, do número de pacientes internados em UTI e enfermaria, enfim, porque foi uma solução, né, que nós encontramos para combater as notícias falsas com informação, inclusive, que é o tema hoje da nossa discussão aqui. A informação, e por isso que eu falei do papel da imprensa, digamos assim, o maior bombeiro desse incêndio. Então, assim, agora, eu ainda hoje, né, lembrando aqui, a gente está falando sobre o tema agora, lembrando daqueles dias que nós vivemos lá no início da pandemia, ainda fico estarrecido, porque realmente foi assim uma avalanche foi assustador. De coisas absurdas. Nós vamos fazer um rápido intervalo e na volta a gente vai continuar falando, inclusive, da importância do boletim informativo Covid da Santa Casa. É rapidinho. A vida é vulnerável. Por isso protegemos uns aos outros. Proteger é nosso instinto. A vida precisa de cuidados. Cuidados que começam na infância. Alguém para compreender suas necessidades. Para te apoiar mesmo quando o desafio é grande. Todos precisamos de auxílio em algum momento. Alguém para trazer conforto e demonstrar comprometimento com você a qualquer hora ou lugar.
Air Liquide Healthcare. Protegemos vidas vulneráveis. A Center Limp Santos é especializada em soluções de higiene pessoal e limpeza profissional, atuando há mais de 37 anos em todo o litoral paulista, com os melhores produtos e marcas do mercado mundial, atendendo os setores de saúde, indústrias, hotelaria, escritórios, educação, entre outros, com o objetivo de atender o mercado de forma proativa e entregar uma solução completa em higiene pessoal e limpeza profissional. A Center Limp Santos conta com um time de profissionais altamente capacitados, apresentando o melhor e mais completo sistema de custo-benefício do mercado. Center Limp Santos, mudando a cultura, simplificando a limpeza. Já notou como as coisas passam rápido demais? E tudo bem, afinal evoluir é viver. E viver é ter saúde para sua família e amigos. E pensando nisso, o Plano Santa Casa Saúde oferece o que há de melhor e mais moderno para curtir a sua vida. Um plano completo que pensa na prevenção, que conta com o maior e mais completo hospital da região, além de uma clínica de especialidades com ampla rede médica. Faça seu plano de vida. Faça seu Plano Santa Casa Saúde. É comum pensar em doação de sangue apenas em momentos críticos, quando a necessidade é sentida por amigos ou familiares. E se você precisasse de sangue? Uma única doação pode salvar vidas e um simples gesto pode gerar milhões de sorrisos. Então, por que não transformar esse gesto em um hábito? Porque para quem doa, são alguns minutos e para quem recebe, é uma vida inteira. Procure o Banco de Sangue da Santa Casa de Santos e seja um doador. Doe sangue, doe vida, doe amor. Apoio Biomega. A Ativa Saúde é uma corretora conceito em administração de benefícios. Tem a missão de trazer as melhores soluções nos segmentos de saúde, seguros e benefícios em produtos individuais, familiares e empresariais, prestando o melhor atendimento, com transparência, respeito, dedicação e humanização. Avenida Senador Feijó, 686, loja 112 no Térreo. Telefone 3232-1666, WhatsApp 99121-9947 ou pelas nossas redes sociais. Ativa Saúde. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br. A Santa Casa de Santos, o maior e mais completo hospital da região, foi reconhecido internacionalmente pela revista americana Newsweek como o melhor hospital da Baixada Santista e um dos 90 melhores do país, de acordo com a pesquisa Melhores Hospitais do Mundo de 2021. A família Santa Casa agradece o reconhecimento por todo o nosso trabalho. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Santa Casa e você já está de volta no programa de hoje. Nós recebemos aqui nos nossos estúdios o Procurador-Geral da Santa Casa, Rafael Vita, advogado Rafael Vita. No primeiro bloco estamos falando sobre a questão do boletim. Finalizamos o primeiro bloco falando da importância da criação do boletim informativo Covid da Santa Casa, que inclusive inspirou todas as prefeituras a seguirem o mesmo exemplo, divulgarem os números oficiais relativos à doença. Conta como é que foi de onde vocês tiraram essa ideia e parabéns pela iniciativa, porque isso ajudou grandemente a imprensa, regrou a informação e deixou todo mundo recebendo
os mesmos números. Foi fantástico, Rafael. Pois é, Guto, como a gente estava dizendo, a gente no início, né, sofreu muito com uma avalanche de desinformação de pessoas que recebiam, né, informações falsas que eram de certa forma atribuídas ou aos médicos da Santa Casa, ou à diretoria da Santa Casa, ou ao hospital. E veja, isso não foi exclusivo da Santa Casa, né? Como eu disse, eu estou trazendo a nossa realidade que foi vivida por nós, mas eu tenho absoluta certeza que todos os outros hospitais de Santos e de todo o Brasil viveram a mesma coisa. Em dado momento, de forma muito rápida, né, a gente começou a vislumbrar que isso estava acontecendo e a gente pensou numa solução que seria, na verdade, algo para contrapor, né, de forma veemente aquelas informações falsas que estavam circulando. E foi justamente pensar num boletim diário, num horário já determinado diariamente, onde se divulgaria oficialmente, com o timbre do hospital, todas as informações relativas aos internados em enfermaria, aos internados em UTI, aos testes realizados, às altas e aos óbitos, né? E os que estavam ainda em investigação. Isso, e os investigações, ou seja, as testagens, né? E aí isso incluía quem estava positivado ou negativado. E aí, quando a gente trouxe esse boletim interno diário, pré-agendado num horário de conhecimento de todos, nós conseguimos, com um simples ato, combater, assim, de forma bem veemente, as desinformações que não chegavam. Nós conversávamos aqui no bastidor, toda vez que eu recebia uma notícia falsa atrelada à Santa Casa, eu simplesmente respondia àquela pessoa com o boletim informativo do dia ou do dia anterior e simplesmente tirava todas as dúvidas ali, né? Todas as informações falsas que estavam de alguma forma chegando. Isso foi diminuindo, até que os outros hospitais, a própria prefeitura passou a adotar também essa maneira de divulgar, e com informação nós combatemos, né, durante todo esse tempo qualquer divagação sobre o tema. Enfim. Informação oficial e informação real, né? E aí o parabéns também para o setor de comunicação da Santa Casa, a Vanessa, a Vitória Burger, tá lá também, quem mais? Bruno Cato está lá também. Bruno Cato, grande pessoal Bruno da Cato. Comunicação, a Aline também, parabéns para vocês. Aí todo dia, 18 horas, sai o boletim da Santa Casa, o boletim Covid da Santa Casa. E a melhor coisa, né, Rafael? Informação que aí quem tentasse contrapor aquela informação não ia ter como prosperar, porque a informação oficial do hospital estava lá. Rechaçando qualquer outra informação verídica. Num horário determinado, então todo dia, 18 horas, sai lá o boletim. Se você está com algum problema, a imprensa principalmente, checando ali sem problema nenhum. Isso é saber gerir a informação no momento de crise? Exatamente. Principalmente falando em fake news. Nós vivemos, né, Guto, a era da informação. Acho que ninguém tem dúvida disso. Inclusive, eu sou um defensor, né, Guto? Eu sempre falo isso quando eu estou falando sobre o tema, da inclusão nos bancos escolares, né, na inclusão da grade curricular escolar, de algum tipo de ensinamento sobre como se lidar com a internet, com os mecanismos de tecnologia, porque eu tenho aí buscado algumas informações pois pretendo em breve escrever um livro sobre o tema e tenho feito algumas pesquisas de há algum tempo e formei, né, diante dessas informações que eu obtive, uma conclusão que a última geração que não nasceu com a internet é a minha, né? Eu nasci em 1984, fui ter internet em casa, sei lá, talvez lá
quando com 14, 15 anos. Eu nem vou falar que geração que eu sou. Pois é, por isso que eu falei, da minha pra trás. Se você tá em 84, você já tinha videocassete. Não, isso sim. Você já tinha TV colorida. Já tinha. Vamos lá. Mas enfim, da minha geração pra lá, por isso que eu não gosto de citar, eu gosto de citar as gerações, porque assim a gente não fala das pessoas. De 84 pra cá. Da minha geração pra cá, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? O que eu quero dizer é assim, nós somos a última geração que não nasceu com a internet. Nós somos offline. Offline, a geração offline. Então, eu fui ter internet em casa com talvez 14 ou 15 anos, como eu dizia. E mesmo assim, aquela internet, Guto, era uma internet completamente diferente. Uma, ela não tinha a rapidez que a nossa internet tem hoje. Duas, você não acessava a internet full time, o tempo inteiro. E de qualquer lugar, né? De qualquer lugar. Tinha que ter uma linha telefônica. Uma linha telefônica, você parava, ou seja, você parava em algum momento do dia para buscar uma informação. Hoje nós vivemos conectados 100% do tempo. Por quê? Porque nós temos os smartphones, né? Os outros dispositivos, os tablets, enfim. Os carros hoje, você coloca um chip na mídia do seu carro e ele está conectado à internet. Então, os relógios, né? Hoje você veste a tecnologia. Veste a tecnologia. Então, ou você está com ela no pulso, ou você está com ela no bolso, ou você está com ela no carro, né? Ou você está com ela lá através da Alexa, do Google, não sei o quê, enfim. A interação é praticamente full time. Full time. Né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque essa geração minha era a geração que ainda tinha que buscar informação e hoje é a geração que recebe a informação mesmo que você não queira, né? A informação ela tá batendo no seu rosto diariamente a cada minuto. E o que acontece, Guto? Nós que não nascemos nessa geração online, nós talvez não soubemos educar os nossos filhos para lidar com isso. Então nós vivemos aí uma geração que as pessoas às vezes percorrem um mundo dentro da internet e não sabem muitas vezes quais são os perigos que esse mundo online, esse mundo paralelo que as pessoas vivem, eles não sabem dos perigos que são oferecidos dentro desse mundo, né? Então sou a favor dessa educação digital. Por quê? Porque as pessoas precisam entender que aquilo que é postado tem consequência, que existe o tal do rastro digital, que é algo que te persegue o resto da vida, né? A gente tem lá um exemplo. Desde 2014, Guto, a Universidade de Harvard, eu uso esse exemplo nas minhas palestras também, ela passou a adotar, lá nos Estados Unidos você tem uma outra maneira de entrar na faculdade, né? Você pré-inscreve lá, né? Você se qualifica e de acordo com os parâmetros você... E aí, se você preencher alguns parâmetros, você é qualificado e chamado para integrar os quadros do corpo docente da universidade. E dentre esses parâmetros, eles inseriram lá uma investigação social que também atingia as redes sociais dos candidatos, dos pretensos candidatos à Universidade de Harvard. E já naquele momento, em 2014, acho que mais de 10 alunos foram impedidos de entrar em Harvard por ocasião de questões que em algum momento eles escreveram na internet e que tinham diversos conteúdos, ou conteúdos homofóbicos, ou conteúdos xenofóbicos, ou conteúdos racistas, enfim, conteúdos que não se enquadravam naquela manual da universidade. Então, olha só, a importância, por que eu falo isso? Para as pessoas entenderem que o rastro digital é algo que te persegue para o resto da vida. Algo que você escreve hoje com 13, com 14, com 15, com 16 anos, talvez daqui a 10 anos, quando você vai lá buscar a ocupação de uma vaga de CEO de uma empresa, de presidente, de gerente, alguém vai levantar isso e isso vai depor contra você. E será que as pessoas sabem disso? Será que essa geração hoje ela tem consciência disso? Eu não tenho essa certeza. Não tenho essa certeza.
Então, eu acho que a gente precisa falar mais sobre esse tema, né? É muito comum, por exemplo, os jovens hoje mandam nudes, mandam fotos comprometedoras, enfim, e as pessoas têm que ter noção de que isso vai percorrer o resto da sua vida. Quando você tiver 40 anos, se você for casar, alguém vai levantar essa foto sua que você compartilhou quando era adolescente, né? Então, enfim, responsabilidade acima de tudo. Exatamente. Infelizmente o nosso tempo estourou, me avisa a produção aqui. Rafael Vita, sensacional o programa, vai voltar mais vezes assim, aqui porque é um tema muito, muito amplo e a gente pode aí falar muita coisa ainda a respeito de fake news e também de informações nas redes sociais e na internet. Obrigado, volte você, sempre. Bruno. Obrigado. Santa Casa e você fica por aqui, nós voltamos na próxima edição. Santa Casa e você. Apoio Crismed, compromisso com a saúde. Biomega, medicina diagnóstica.